atiradora e arqueira. Parte 2. Depois de falar diretamente com Caspond, o grupo de busca recebeu rapidamente permissão para sair. Eles partiram no mesmo dia e 3 dias se passaram desde então. Embora as coisas pudessem ter sido problemáticas se os membros do grupo de busca não tivessem pensado, o fato era que todos eles tinham sido escolhidos porque concordavam com a proposta de Neia, e por isso eles partiram sem demora. Embora os rumores de recuperar Kalisha tivessem circulado pela cidade durante esses 3 dias, o exército de libertação não fizera nenhum movimento e apenas deixava passar o tempo sem rumo. A exceção foi Neia e o crescente número de pessoas que tinham vindo a aceitar o rei feiticeiro como justiça, eles se dedicavam diligentemente à sua formação. Neia atirou uma flecha no alvo, estava com uma expressão irritada no rosto. Sua ansiedade e raiva provavelmente fizeram suas mãos ficarem escorregadias, porque a flecha acertou um pouco fora do centro do alvo. Normalmente, alguém viria para repreender Neia, mas ninguém se atrevia a falar com Neia agora. A razão para isso era a expressão de seu rosto. Sua ansiedade por não poder fazer nada para o rei feiticeiro e a falta de sono devido à falta de notícias significava que a área em torno de seus olhos estava inchada e descolorida, o que a fazia parecer horrível, especialmente quando se considerava as rugas entre suas sobrancelhas também. Já que ela normalmente escondia seu rosto com a viseira, isso causava um grande impacto nos outros quando ela a removia. Mesmo os subordinados de Neia entendendo profundamente como ela se sentia, ninguém se atreveu a se aproximar. Vossa Majestade, Vossa Majestade, Vossa Majestade, Vossa Majestade. Essas palavras rodopiavam e giraram na cabeça de Neia. Ah, droga! Os ombros de todos os arqueiros ao redor de Neia tremeram ao ouvir aquelas palavras silenciosas. Majestade. Não, eu preciso me acalmar. Faz apenas 3 dias. Apenas a região leste do Reino Sacro já é grande o suficiente. Acalme-se, Neia, você não quer assustar os outros, não é? Neia tirou a viseira e ouviu algo parecido com um grito suprimido de alguém que por acaso apareceu em sua direção e massageou as têmporas levemente enquanto tentava relaxar seu rosto tenso. Nesse momento, Neia ouviu 2 pares de passos correndo em direção ao campo de arquearia. Dado que ela podia ouvir um tilintar metálico que era característico de cota de malha, ficou claro que não eram milicianos que tinham vindo aqui para treinar. Os paladinos usavam armaduras de placas de metal, certamente não poderiam ser eles. Eles eram, provavelmente, soldados ou escudeiros mais graduados. Escudeira Neia Baraja. Quando Neia se virou para as pessoas que haviam se intrometido, os 2 homens que apareceram simultaneamente recuaram e gritaram. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Vocês não tinham algo a dizer? Neia pensou enquanto respondia. Ah, quanto tempo! Essa é a reação habitual. Não, talvez seja um pouco mais do que a reação habitual. Essas 2 pessoas também eram escudeiros e treinaram ao lado de Neia. Dito isto, ela não sabia quase nada sobre suas personas, já que não tinham interagido muito, mas pelo menos ainda se lembrava de seus nomes e rostos. Como Neia os conhecia, então também deveriam ter conhecido Neia. Ou seja, já deveriam estar acostumados com o olhar de Neia. Mesmo assim, o fato de terem reagido dessa maneira mostrou o quão aterrorizante estava seu rosto. Por sinal, Neia se lembrou que eles também haviam sido libertados dos campos de prisioneiros. Assim, eu normalmente não tenho essa cara como se eu odiasse o mundo inteiro, eu acho. Não, normalmente sou assim. Neia esfregou o rosto e pensou que talvez não devesse tirar a viseira. Ah, desculpe. Parece que vieram aqui porque precisam de algo. O que seria? Ah, quase isso, é que o príncipe Caspond está procurando por você. Por favor, se reporte imediatamente a ele. Príncipe Caspond. Por que ele estava procurando por ela? Ela conseguia pensar em alguns motivos, mas não sabia qual estava correto, então tudo o que podia fazer era rezar para que ele a procurasse por um bom motivo. Compreendo. Por favor, diga a ele que eu irei imediatamente. Entretanto, eles ainda permaneceram no local, mesmo depois de ela ter dado sua resposta. Isso intrigou Neia. O que é? Tem algo mais? Não, parece um pouco bem, não é seu rosto, mas talvez seja o ar ao seu redor. Parece que o ar ao seu redor mudou. Eu sei que não posso expressar isso muito bem em palavras. Bem, se for para melhor, eu ficarei até mais feliz, afinal, todos nós mudamos. Todos nós já passamos por muita coisa. Ah, sim, você está certa. É como você diz, Baraja. Os 2 sorriram cansados. Ela não sabia se tinham acreditado. Eles disseram, vamos conversar novamente em outro momento, e então foram embora. Neia disse a seus subordinados presentes no local que visitaria Caspond e então saiu. Caspond ainda permanecia no mesmo prédio de antes, mas agora ele estava em uma sala diferente.
Isso porque Jaldabal tinha feito um buraco enorme na parede de seu aposento anterior na ocasião que deu as caras. Ninguém a parou no meio do caminho, mesmo com sua viseira, e ela chegou sem problemas. Durante esse tempo, ninguém pediu que ela deixasse o arco nas costas também. Não havia como dizer se era porque confiavam nela, ou porque estavam conscientes do fato de que o arco havia sido emprestado pelo rei feiticeiro. Príncipe Caspond, escudeira Neia Baraja se reportando. Caspond estava sentado e 2 paladinos estavam ao lado dele, Remédios e Gustave. Neia imediatamente genuflectiu. Estou feliz que veio. Pedimos que lhe informassem quanto antes. Ah, tudo bem. Não se preocupe, apenas levante-se. Neia fez como solicitado, e então perguntou. Peço desculpas por mantê-lo esperando. Posso saber suas ordens? Antes disso, remova o item que cobre seu rosto, escudeira Neia Baraja. Essas palavras factuais vieram de Gustave. O senso comum indicava que ela deveria ter feito isso. Sim, por favor me perdoe. Depois que Neia tirou a viseira, os olhos de Gustave se arregalaram levemente. Ah, você não está se sentindo bem? Gostaria que os sacerdotes lhe examinassem. Não, não sinto nada que precise disso. Como explicar era problemático, Neia decidiu continuar. Então, posso perguntar qual é o problema? Bem, sobre isso, um momento, há mais uma pessoa que se juntará a nós, além de nós 4 aqui. Solicitarei que venha agora, só não fique muito chocada, tudo bem. Ela podia ver um olhar de desgosto no rosto de Remédios pelo canto do olho. Se pudesse dar uma expressão de desgosto no rosto da capitã, provavelmente estava relacionado a Jaldabalt. E então a palavra empregada demônio de repente veio à mente de Neia. Depois de ouvir o pedido de Caspond, Gustave abriu uma porta lateral e falou com a pessoa. E então, um monstro surgiu diante deles. Neia sabia que espécie era. Um Zer. Embora fosse uma espécie com uma carapaça brilhante, sua aparência não era ofensiva. Porém, havia um cheiro quase imperceptível de derramamento de sangue em torno dele. O que um demi-humano desses faz aqui? Neia se perguntou. Caspond pareceu sentir isso e falou. Ela é uma emissária. Então a emissária de Jaldabalt está aqui, é isso? Neia inconscientemente deixou sua hostilidade aparecer, e Azer se contraiu como se estivesse na defensiva. Contenha-se, escudeira Baraja. Parece que você está um pouco confusa. Ela não é emissária de Jaldabalt. É o contrário. Ela é uma emissária daquelas pessoas que planejam se rebelar contra Jaldabalt. E? Neia não pôde deixar de exclamar de surpresa. Caspond parecia ter esperado essa resposta e riu. Você parece surpresa. Bem, isso é apenas esperado. Certamente não esperava que demi-humanos se rebelassem contra a subjugação de Jaldabalt, não é? No entanto, existem seres assim. De acordo com a emissária Dono, nem todos os demi-humanos servem a Jaldabalt por vontade própria. Por exemplo, os Zerns. Existem outras espécies como os Zerns, que não têm escolha a não ser ajudar Jaldabalt em sua empreitada, pois sua classe dominante, sua família real, foi tomada como refém. O que eles querem é resgatar os reféns. Precisamente. Neia nunca tinha ouvido aquela voz feminina antes e a assustou. Ela olhou ao redor do cômodo. Finalmente, quando estava prestes a falar não pode ser, seus olhos pousaram na Zer. Aquela voz teria soado perfeitamente familiar a de um ser humano. De onde em seu corpo repulsivo veio sua voz humana? Essa era uma habilidade especial dos Zerns, ou era uma espécie de poder mágico? A cidade que vocês, humanos, chamam de Kalincha, está a 5 dias de viagem para o sudoeste, lá abriga alguém importante para nós. Nós pedimos que o salve. Neia visualizou um mapa do reino sacro em sua mente. De suas palavras anteriores, a cidade da qual Azer falava era de fato Kalincha. Claro, era mais perto do oeste-sudoeste do que do sudoeste e ela se perguntou se a viagem para lá levaria 5 dias, mas tudo mais estava dentro das margens de erro. No entanto, havia uma coisa que ela não entendia. Por que eles estavam contando a Neia sobre isso? Mas antes que Neia pudesse contemplar as razões para isso, Caspond disse algo chocante. É por isso que decidimos nos aliar a eles para lutar contra Jaldabalt, senhorita Baraja. E? Neia não pôde deixar de duvidar de seus ouvidos. Eles poderiam confiar em uma espécie como os Zerns, monstros que nem sequer tinham características faciais. Fomos forçados a nos curvar ao poder de Jaldabalt e invadir este lugar como parte de seu exército. Nós recebemos a notícia de que nosso rei, que estava sendo mantido como refém nas colinas Abelion, foi morto por demônios. Quanto ao outro, o príncipe que está sendo mantido prisioneiro como um símbolo de nossa submissão, agora que o rei anterior foi morto, ele é nosso novo rei. Se resgatarem-no, nós vamos ajudá-los. Eles o mataram porque não precisaram de 2 reféns? Ou havia uma razão mais diabólica para o assassinato?
Mesmo ela não conseguindo quantificar em questões, parece que o importante era que o rei deles tinha sido morto. Dito isto, estamos nos preparando para levar nosso novo rei a algum lugar que Jaldabaoth não possa alcançar, então nossa guarda real de elite não poderá ajudá-lo. Ainda assim, os 3.000 restantes de nossos guerreiros que Jaldabaoth trouxe lutarão ao seu lado. Nossa espécie não morrerá enquanto houver um rei e uma única fêmea, então podem usar esses guerreiros como quiserem. Não haverá problemas, mesmo que sejam todos mortos. É assim que é. Já está ciente das condições que estabeleci para triunfar contra Jaldabaoth. Em vez de diminuir o número de demi-humanos com combate, precisamos convencê-los para assim termos menos perdas. Além disso, nos forneceram informações importantes e terminamos de verificá-las. Caspond sorriu e continuou. Pelo que sabemos, esta notícia não é uma armadilha de Jaldabaoth. Pelo contrário, isso é algo que podemos usar para lidar com os Erns. Se Jaldabaoth descobrir, eles serão expurgados e seu príncipe, o novo rei, também será morto. Isso é o que vai acontecer se você nos trair. Caspond estava ameaçando os Erns. Embora fosse natural que alguém em alta posição pensasse assim, o fato de Caspond descrever impiedosamente tal desenvolvimento deixou Neia um pouco assustada. No entanto, uma vez que a calma voltou ao coração de Neia, uma pergunta borbulhou dentro de si: por que ele a trouxe aqui para ouvir o planejamento deles? Se ele queria que Neia participasse do resgate, tudo o que teria que fazer era dar uma ordem. Era verdade que agora Neia era uma comandante de unidade, mas no fim, ainda era apenas uma escudeira que tinha uma singela habilidade em arquearia. Não havia necessidade de explicar a operação para ela com tantos detalhes. E não apenas isso. Ah, não me diga que eles ainda me consideram como a escudeira de Sua Majestade. Quero dizer, já estou a meio caminho de ser uma cidadã do Reino Feiticeiro, é isso. Eles provavelmente querem dizer que o Rei Feiticeiro também estaria ouvindo isso em circunstâncias normais. Ou talvez queiram que eu explique isso ao Rei Feiticeiro quando o vermos de novo. De fato, Neia ainda era a escudeira do Rei Feiticeiro. Neia estufou o peito e Caspond ficou um pouco surpreso com a mudança repentina em sua atitude. A seguir, com relação ao resgate do Príncipe Zer, chegamos à decisão de que resgatá-lo durante o caos de atacar Kalincha será muito difícil. Concordo. Azer acompanhou as palavras de Caspond e continuou. Deixe-me dizer onde o príncipe está sendo mantido. Vice-capitão, espero que ajude a esclarecer detalhes para mim. Azer iniciou uma explicação com Gustav de apoio. Primeiramente, a grande cidade de Kalincha ocupava o topo de uma colina. Ficava sob a administração direta da família real e estava protegida por grossas muralhas. Do lado oeste, perto de seu ponto mais alto, estava o castelo Kalincha. Pretendia-se manter os demi-humanos à distância, caso a linha da fortaleza fosse rompida, e ao mesmo tempo estava perto de uma importante rota comercial que levava ao sul, portanto, era mais robusta do que qualquer outra cidade do Reino Sacro. Além disso, o castelo Kalincha foi utilizado pouquíssimas vezes e foi solidamente construído para resistir a cercos. O príncipe Zer preso foi detido em uma das torres do castelo. Já que ele estava no mais interno das torres que foram planejadas para as defesas de última hora, pode-se dizer que era o lugar mais difícil em Kalincha para se infiltrar. Nem sequer tinha janelas, o que dificultava ataques aéreos, e não se podia alcançá-la sem passar por uma passarela suspensa. Esta torre era agora habitada por um poderoso guardião, uma variação de ogros com afinidade ao elemento água, conhecidos como Vauns. Os Erns não tinham permissão para chegarem perto e algo aconteceria ao seu príncipe se o fizessem. Porém, contanto que a traição não fosse exposta, se os guardas avistassem humanos que não eram relacionados com os Erns, a vida do príncipe ainda estaria segura, pois não teria correlação. Na verdade, eles até protegeriam o príncipe. Foi isso que quiseram dizer com pegar emprestado a força dos humanos. Mas uma vez que a verdadeira luta comece, se o príncipe continuar aprisionado, não teremos outra escolha senão matar vocês, humanos. Já que todos os nossos companheiros que foram trazidos para esta terra estarão presentes. As palavras da Zer começaram a perder a coerência, mas todo mundo entendeu o significado delas. Seria tarde demais até lá. Havia valor em resgatar o príncipe, pois os Erns eram inimigos da humanidade. Se os Erns fossem eliminados, não haveria necessidade de resgatar o príncipe. Será tarde demais para enviar reforços assim que a luta começar. Portanto, a maneira mais segura e eficaz de resgatar o príncipe é enviar um grupo de guerreiros de elite que se moverá o mais furtivamente possível. Escudeira Neia Baraja, eu gostaria que você comandasse essa operação. Eu não posso. Não tenho a capacitação necessária. Neia respondeu imediatamente a Caspond. Normalmente, recusar o príncipe, que era seu supremo comandante, não seria tolerado, tanto em termos de disciplina militar, quanto de convenções sociais, mas, ao mesmo tempo, essa ordem foi realmente ridícula.
Simplesmente exagerada demais, não importava como olhasse para isso. Eu sabia que diria isso. No entanto, senhorita Baraja, esse assunto é de grande benefício para você também. Caspond estreitou os olhos. Eles nos fornecerão conhecimento sobre as colinas e nos apresentarão guias confiáveis de lá. Neia engoliu em seco. Ela mordeu o lábio, tentando desesperadamente conter suas emoções. Quanta confiança podemos depositar nessas palavras? Quando resgatar o príncipe, os Erns responderão erguendo-se em revolta de dentro para fora, ponto no qual a retomada de Kalincha será muito mais simples. Certamente é melhor do que um cerco convencional, e seremos capazes de levar mais prisioneiros demi-humanos. Os Erns também dizem que vão perguntar aos arredores para ver quais prisioneiros têm o conhecimento que você deseja. Não tenho muita certeza sobre os detalhes. Acrescentou as palavras de Caspond e completou. Parece que deseja viajar para as colinas Abelium. Se você resgatar nosso príncipe ileso, toda a nossa espécie estará endividada com vocês. Quem se recusaria a compartilhar o que sabem com um benfeitor? Além disso, esse conhecimento não é nada especial. O argumento da Zer foi totalmente irrefutável. Recusá-lo significaria ser desleal à Sua Majestade. Se eu deixar a chance de ser útil para Sua Majestade escapar das minhas mãos, só porque estou com medo, eu. Após calmamente considerar o assunto, ela sentiu que esta era sua melhor chance. No entanto, ela não pretendia ir em uma missão suicida. Quem mais vai na missão para resgatar o príncipe? Neia olhou para Remédios, que estivera em silêncio todo esse tempo. Eu não vou. Eu não possuo habilidade de me infiltrar nem nada do tipo. Se você está dizendo isso, imagina eu? Pensou Neia, e então ela olhou silenciosamente para Caspond. Eu já pedi várias vezes que ela fosse com você, mas ela continuava recusando. Portanto, você será acompanhado por uma cativa, não, uma colaboradora. Cativa já está de bom tamanho. Capitã. Não importa. Vice-capitão Montagnés, pode trazê-la. Montagnés saiu do aposento falando sim. A emissária Zer também saiu. Aparentemente não queriam que os outros soubessem que eles estavam trabalhando com os humanos. Gustave retornou em pouco tempo, mas ele não estava sozinho. Ele tinha com ele uma garota envolta em camadas de correntes, uma garota que Neia nunca tinha visto antes. Ela parecia mais baixa, mais delicada e mais jovem que Neia. Ela usava um lenço que misturava as cores verde escuro e amarelo areia em um padrão complexo, assim como uma roupa estranha de empregada. Seus traços faciais eram requintados, e até mesmo o tapa-olho que cobria um de seus olhos não diminuía sua beleza. De repente, Neia se lembrou do que Evilei havia dito e, embora tivesse certeza de quem era essa pessoa, resolveu perguntar por precaução. Meu príncipe, quem é essa? Você já não adivinhou? Ela é uma das empregadas demônio que apareceu nesta cidade. Neia ficou entorpecida. Ela tinha pensado na possibilidade, mas ainda se assustou. Uma empregada dessas tinha classificação em torno do nível 150 de dificuldade. Em outras palavras, ela era um monstro entre os monstros. Um ser que a humanidade não poderia superar, que agora estava diante de seus olhos. No entanto, Neia também sentiu algo mais que a assustou. O fato de conseguir sentir um ódio tão intenso diante de um monstro imbatível. Como ela poderia se agarrar a tais emoções quando enfrentava uma criatura que a superava além da compreensão? Foi porque essa empregada demônio não estava irradiando uma aura de medo, ou foi por causa de sua lealdade ao rei feiticeiro? Independentemente do porquê, Neia submergiu seu ódio pela empregada demônio nas profundezas de seu coração e não deixou transparecer. Se fosse descuidada, ela começaria a repreendê-la como uma das razões pelas quais um monarca tão notável como o rei feiticeiro perdeu para Jaldabalt. No entanto, enquanto Remédios mantinha a mão no punho de sua espada sagrada, Caspond e Gustave não pareciam estar fazendo nada de especial da parte deles. Portanto, Neia pôde concluir que ela não representava nenhum perigo imediato. Caso contrário, nunca permitiriam que ela ficasse no mesmo ambiente que o príncipe. Garota assassina. Não tenha medo. Neste momento não sou mais jurada Jaldabalt, mas sim ao Ainsama. Não vou atacar. Eu não acredito em você. Ainsama. Aquele termo de tratamento preencheu o coração de Neia com desagrado, como se ela estivesse tentando rejeitar o fato de que isso havia sido dito. No entanto, a empregada demônio respondeu a ela em um tom monótono. Não precisa acreditar em mim. É a simples verdade. Senhorita Baraja. Parece que Sua Majestade de alguma forma conseguiu usurpar o controle dela de Jaldabal durante a batalha. Os olhos de Neia ficaram tão grandes quanto Pires. Teria ele realmente conseguido executar uma tática não letal como assumir o controle dela enquanto lutava contra vários oponentes, Jaldabalt e as empregadas demônio? Neia não sabia muito sobre magia e não sabia o quão difícil era tal façanha.
Se alguém precisasse de um exemplo, seria como tentar roubar equipamento de um oponente muito poderoso durante o meio do combate. Se esse foi o caso, então deve ter sido uma manobra incrivelmente difícil que somente o Rei Feiticeiro poderia fazer. Neia passou a respeitar o Rei Feiticeiro cada vez mais. No entanto, ela tinha duas perguntas agora. Ela queria acreditar que, se o Rei Feiticeiro tivesse feito isso, tudo ficaria bem e ela poderia aceitar esse fato. Mas a empregada estava realmente sob o controle do Rei Feiticeiro? Essa foi a primeira pergunta. E se ela não estivesse trabalhando para o Rei Feiticeiro, mas agindo sob as ordens de Jaldabaoth para fingir que ela estava sob seu controle? E então, a outra pergunta. Eu entendo que você é leal ao Rei Feiticeiro. Mas por que está aqui? É por causa de suas correntes. Não é por isso. A empregada demônio começou a exercer sua força, e as grossas correntes emitiram um som desagradável de rangido. Pare com isso! Quando Remédios gritou no instante com uma onda de intenção assassina, o som parou. Mesmo eu poderia quebrar correntes sem sentido. Então por quê? Por que não deixou este lugar e foi para o lado de Sua Majestade? Ela perguntara porque esperava que os instintos demoníacos ou as habilidades de um vínculo demoníaco a levassem ao Rei Feiticeiro. A empregada demônio respondeu sem rodeios. Porque é uma ordem. A última ordem que recebi foi para ajudá-la. Então, farei o meu melhor, desde que isso não signifique minha morte. Neia ficou chocada. O Rei Feiticeiro veio a este país para tomar o controle das empregadas demônio. Ele veio para obter as empregadas demônio, uma tremenda força de combate que poderia tornar o reino feiticeiro ainda mais forte. A lógica seria que, sua primeira ordem para a empregada demônio deveria ter sido para retornarem ao reino feiticeiro. Mas em vez disso, Sua Majestade, que pessoa gentil ele é, existe um rei lá fora que é tão compassivo com as pessoas de outro país. Não pode ser, apenas o Rei Feiticeiro é uma exceção. Sua Majestade é realmente justiça. Que incrível! Eu estava certa o tempo todo. Neia lutou para evitar que sua emoção pulsante escorresse de seus olhos. Nesse caso, o que significa desde que isso não signifique minha morte? Se me pedirem para lutar contra Jaldabaoth eu vou recusar. Será muito difícil escapar se eu o enfrentar. Então é isso. Neia entendeu. Caspond já havia verificado a verdade de tudo o que ela dissera. Foi por isso que ela foi trazida para cá. Então essa empregada demônio virá comigo. É como pode ver. Inicialmente eu pensava em despachá-la para o reino feiticeiro como uma emissária, comparado a isso uma vez que acabou e aprendemos informações que podemos trocar, enfim, eu estava planejando que ela se juntasse à equipe de busca que estamos enviando. Afinal será perigoso, aquelas pessoas que escolheu ainda não encontraram nada, creio que podemos ter certeza de que ele caiu nas colinas. Ela não sabia por que as instruções de Caspond estavam tão vagas. Ela espiou o rosto da empregada demônio e viu que não havia mudado. Ela não parecia preocupada. Claro, essa empregada demônio poderia não saber o que aconteceu com o Rei Feiticeiro, e ela provavelmente não poderia imaginar que o Rei Feiticeiro estivesse em território perigoso. No entanto, seu rosto inexpressivo ainda deixava Neia muito infeliz. Mais importante, ela poderia deixar um demônio assim usar um termo de tratamento tão íntimo como a insama. Não, claro que não. Neia fumegou. Nem mesmo ela havia se dirigido a ele de uma maneira tão íntima. Tá, Baraja. Sim, essa não. O rosto de Neia estava levemente vermelho. Ela aparentemente se esquecera devido ao seu desgosto pela empregada demônio. Qual o problema? Algo a incomoda? Oh, não. Faz apenas 3 dias desde que a busca começou, então acho que pode ser um pouco precipitado concluir que ele caiu lá. Entendo. E até faz sentido. Mas, não seria melhor você estar preparada para qualquer coisa? Isso é verdade. Tudo bem. Nesse caso, empregada demônio Kun. Esta é a terceira vez que falo com você. O dia em que lhe encontramos ontem e agora. A empregada demônio não disse nada e olhou para Caspond. Se eu lhe pedisse para ir a uma certa cidade para resgatar alguém preso lá, você nos ajudaria. Como eu disse ontem. Eu vou. Bom, eu entendo. Então, peço desculpas por isso, mas você se importaria de voltar para o seu quarto? Vice-capitão Montagnés, faça as honras. Ele levou a empregada demônio embora e eles começaram a falar novamente assim que Gustav retornou. Senhorita Baraja. Embora eu não saiba se preciso contar-lhe tudo isso, possuir essa informação pode significar a diferença entre sucesso e fracasso quando você se infiltrar em Kalincha. Então temos algumas coisas a discutir. O primeiro diz respeito a Jaldabaoth. Caspond contou a ela o que haviam aprendido com a empregada demônio. Parece que ela sabia pouco sobre Jaldabaoth. Praticamente nada, na verdade. Ela nem sabia quais habilidades, ataques ou fraquezas ele possuía.
Além disso, ela não sabia o que Jaldabaoth estava fazendo agora ou qual era seu objetivo. No entanto, ela disse que ele precisaria de muito tempo para se recuperar se ele estivesse gravemente ferido. Seria como reabastecer um reservatório cujo nível de água estivesse muito baixo. E assim, depois de aprender sobre Jaldabaoth, demi-humanos e os outros demônios, Neia perguntou a Caspond a pergunta cuja resposta ela mais queria saber. Podemos confiar nela? Não podemos. Nós deveríamos matá-la por segurança. Essa resposta foi fornecida por Remédios. Neia resistiu ao impulso de perguntar se ela poderia vencer uma empregada demônio com dificuldade de 150 e preferiu ouvir o julgamento de Caspond. Eu acho difícil confiar nela. Este pode ser um dos esquemas de Jaldabaoth. Ela pode ser uma espiã enviada caso alguém como Momo apareça, alguém que possa lutar contra Jaldabaoth. Foi por isso que pediram à emissária Zer que partisse antes de trazer a empregada demônio e conversar obliquamente diante dela. Eu lhe disse, não? Seria melhor matá-la. Assim haverá uma coisa a menos para se preocupar. Entendo sua sugestão, Capitã Custódio. Essa é uma opção. Porém, é muito provável que a empregada demônio esteja realmente sob o controle do Rei Feiticeiro. Isso porque ela não tem falado informações falsas sobre Jaldabaoth, ela simplesmente responde que não sabe. Ainda assim, por que não pergunta nada sobre o Rei Feiticeiro? Enfim, foi você quem concordou em entregar as empregadas demônio para ele, não foi? Já que prometeu isso, uma vez que descubram que a matamos, eles vão considerar nosso país incapaz de cumprir suas promessas, percebe? Quando isso acontecer, nenhum outro país vai querer ajudar se alguma coisa acontecer conosco. Ele já foi morto por Jaldabaoth, não. As palavras de Remédios fizeram Neia olhar para baixo enquanto ela lutava para conter sua raiva. Graças a Remédios, ela sentiu como se tivesse ganho a capacidade de gerenciar melhor suas emoções. Não podemos ter certeza disso. É por isso que sinto que precisamos testá-la e usá-la durante o resgate do príncipe. Se ela nos trair e vazar informações, então apenas os Zerns serão eliminados, o que reduzirá o número de demi-humanos. Também poderemos erradicar o vira-casaca entre nós. Estes são os dois méritos desta opção. E, claro, se obtivermos sucesso, podemos simplesmente nos alegrar. Por favor, não se esqueça da vida da pessoa que realizará a infiltração. Neia resmungou em seu coração. Por acaso perguntou à empregada demônio sobre suas próprias fraquezas. Se ela nos trair no caminho, não seria melhor ter alguma maneira de lidar com ela? Nós não perguntamos nada sobre isso. Caspond sorriu sem graça. Neia seguiu o exemplo. Mesmo que ela lhes dissesse, não haveria como determinar se ela estava dizendo a verdade. Eles não podiam dizer olhando e, obviamente, não podiam testá-la. Bem, não somos nós que a controlamos. Até onde sabemos, ela está apenas nos ajudando porque o Rei Feiticeiro ordenou que ela fizesse isso. Gustavo ainda tocava nesse tema, mas na verdade tanto Caspond quanto Neia já haviam percebido isso. Provavelmente havia apenas uma pessoa presente que não entendia a situação. Então os infiltrados serão eu e a empregada demônio. Alguém mais foi selecionado? Nessa missão, se não tiver mais ninguém para recomendar, então serão apenas vocês duas. Por um momento, Neia olhou para Caspond porque achava que ele estava brincando, mas o rosto dele estava sério. Permitam-me acrescentar as palavras do príncipe, certamente uma infiltração é melhor tratada por um número muito pequeno de pessoas, estou errado. Pessoas erradas entrando no caminho causariam problemas, e é por isso que não temos ninguém para apresentar. Embora a explicação de Gustavo fosse convincente o suficiente, Neia sabia que não era apenas por isso. Foi por causa da situação de Neia Baraja. Seria bom se esta operação de resgate fosse bem-sucedida. Se fracassasse, tudo o que perderiam seria uma escudeira intrometida que se aproximara do Rei Feiticeiro e uma das lacaias do Rei Feiticeiro. Além disso, eles perderiam pouco mesmo se a empregada demônio os traísse. Um plano perfeito. Quer dizer que então foi dita uma mentira quando disseram que pediram a Remédios que fosse. Também era possível que não fosse, e eles estavam apenas tentando minimizar suas perdas. Neia exalou. Não poderia haver outra resposta. Esta seria uma boa chance para mostrar sua lealdade ao Rei Feiticeiro. Compreendo. Eu e ela. E refletiu que provavelmente o demônio era uma mulher. A empregada demônio virá junto. Oh, sim. Então contaremos com você. Sim. Então o vice-capitão Montagnés fará um esboço da cidade. Prepare-se antes de sair. Além disso, evite o combate se algum demônio próximo a Jaldabaoth estiver presente. De acordo com a empregada demônio e a informação da Zer, Jaldabaoth estava sendo servido por 3 grandes demônios. Esses 3 demônios eram: o governante das colinas Abelium, onde os demi-humanos viviam; o comandante-geral da invasão do Reino Sacro do Sul; o responsável por 3 grandes cidades, que se teletransportava entre Kalincha, Rimu e Prarte.
Pareciam ser esses. Portanto, se fosse azarada, o grande demônio encarregado das cidades estaria presente. O grande demônio encarregado das cidades aparentemente não tinha cabeça e seu corpo era como uma árvore ressequida. Tinha 2 metros de altura e não tinha asas nem cauda. Tinha mãos de garras e seu corpo esguio possuía uma força inimaginável. Além disso, faltava-lhe a cabeça, mas ainda era capaz de sentir seu entorno e, poderia até mesmo ler. Como um demônio, tinha uma fisiologia verdadeiramente diabólica. A propósito, a capital de Obur aparentemente estava sob o comando direto de Jaldabaoth e não de seus assessores. Posso saber quem é mais forte, ele ou a empregada demônio? Nas próprias palavras da empregada demônio, ela não sabe. Ela queria ver a habilidade de luta da empregada demônio apenas uma vez. Em particular, ela queria saber que armas ela favorecia e quais habilidades especiais ela tinha. Se ela não sabia disso, eles poderiam sofrer uma derrota inesperada. Seus 3 grandes demônios são generais e lordes. Jaldabaoth provavelmente sente que demi-humanos não são adequados para trabalhos intelectuais. Aparentemente, ele criou uma estrutura de poder ditatorial. Portanto, os grandes demônios lidam com grande parte da administração e não designaram sucessores ou substitutos. Se puder derrotá-los, seremos capazes de causar um golpe devastador na aliança demi-humana. Isso satisfaria as condições de vitória que o Senhor estabeleceu, meu príncipe. Embora Jaldabaoth possa cuidar disso pessoalmente uma vez que suas feridas tenham se recuperado, no momento, eu não acho que ele vai se forçar a entrar em campo. Mas como dizem, se pelo menos conseguir cortar os braços, a vitória estará próxima, mesmo se não esmagar a cabeça. Enfim, sua principal prioridade agora é o resgate, então evite o combate se puder. Compreendo. Nesse caso, quando pretende começar a missão de resgate? Eu estava planejando sair o mais rápido possível. Mas, eu gostaria de falar com a empregada demônio antes disso. Claro. Então, que tal daqui a 2 dias? Neia respondeu afirmativamente e recebeu permissão para encontrar com a empregada demônio. Depois disso, ela saiu do aposento. Mesmo com um fardo pesado para suportar, seu passo estava enérgico e seu rosto estava cheio de determinação. As chamas da raiva que vieram da perda de seu propósito receberam recentemente uma nova direção, e elas se tornaram uma luz ofuscante que iluminava seu caminho. Ainda havia algo que ela poderia fazer, e seu caminho levava à sua majestade. Quando ela pensava assim, até viajar com um perigoso demônio não seria nada demais.